Irmãos, faleceu esta semana um grande professor, pastor, com um ministério mais de 50 anos no Brasil, o professor pastor Jerry Stanley Key, um norte-americano que desenvolveu seu ministério no pastorado e também na docência, sendo professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, durante muito tempo, formando uma geração de pregadores. Ele faleceu esta semana, foi sepultado. A Convenção Batista Brasileira noticiou o falecimento do querido pastor, que foi nosso professor de homilética no Seminário do Sul, professor do pastor Francisco, de muitos que ali passaram por aquela casa de profetas. E o pastor Jerry Stanley Key, ele nos ensinou vários modelos de pregação, temas específicos, como por exemplo, sermões evangelísticos, sermões doutrinários, sermões devocionais, sermões biográficos. São algumas das distinções que a homilética nos apresenta quando nós pensamos em elaborar uma pregação, uma mensagem. E a mensagem do pregador, ela vem de Deus. Quando coloca em nosso coração uma palavra e nós então buscamos na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, o texto bíblico que o Senhor quer nos falar. Então, você que aqui está, você visitante, você que talvez não conheça a palavra de Deus, a nossa pregação, ela precisa vir da palavra de Deus. Eu queria que diminuísse um pouquinho o eco, está com eco, está provocando algum desconforto aqui para mim, se possível. E então a nossa palavra, a nossa pregação, ela vem desse livro. Ainda que citemos nomes de filósofos, nomes de cientistas, ainda que citemos nomes de grandes homens do mundo inteiro, grandes teólogos, a nossa pregação sempre vem desse livro. E a Bíblia, ela é muito ampla e muito vasta e muito rica em exemplos. Nós temos bons exemplos e temos maus exemplos. Então, por exemplo, na mensagem de hoje, Jonas. Quem foi Jonas? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Nós, orientados pelo Senhor, quando compartilhamos uma mensagem, geralmente escolhemos um livro. Esse livro pode ser uma carta pastoral, este livro pode ser um sermão biográfico, onde nós tratamos especificamente de um autor, de um personagem da palavra de Deus, e nós vamos então trabalhar a biografia deste personagem bíblico e aplicar a nossa realidade. Então, para que você entenda, nós não pregamos coach, nós não pregamos filosofias, ainda que citemos nomes de filósofos e teólogos, historiadores. Tudo isto agrega a mensagem, tudo isto traz boas informações que sustentam, dão mais, assim, vamos dizer, força, energia à palavra do Senhor, porque nós estamos num contexto de muita crítica, nós estamos num contexto muito diverso. O mundo hoje é muito amplo. Cada palavra que nós falamos aqui, muita gente vai direto para a internet para conferir se de fato as coisas são assim. Então se tornou muito popular o conhecimento e muito fácil para cada um que possui um instrumento eletrônico de confirmação, de atestar, de buscar a informação. E aí se trata de um exercício muito complexo. E muitas pessoas perguntam: o que tem a ver Jonas comigo? Por que eu não pego um tema atual e aplico para a igreja, e aí eu corro o risco de me distanciar da palavra, corremos o risco de falar de tantas coisas, menos da palavra de Deus. E nós temos um compromisso com a palavra do Senhor, que é pregar o Evangelho. E Jonas, ele é um exemplo para nós, em duas situações, em duas possibilidades, que eu queria pensar com o irmão nesta noite. Este homem que viveu no seu ministério profético aproximadamente 850 antes de Cristo, sendo considerado um profeta. E ele foi considerado um profeta fujão.
Ele foi considerado um profeta que se distanciou da vontade de Deus, buscou outros caminhos e se distanciou em desobediência àquela voz primeira, àquela ordem primeira de seguir um caminho, de seguir um destino, de seguir uma ordem, e por causa disso ele amargou uma experiência incrível que até hoje é uma experiência combatida pela ciência, que é o fato de ter sido engolido por um grande peixe, como é o caso do profeta Jonas. Quando nós lembramos de Jonas, nós lembramos, foi aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. E para muitos céticos, isso não é possível. E se você digitar aí na internet agora, porque eu já fiz isso antes de você, você vai perceber que houve um caso de um inglês que foi engolido por um grande peixe, e ele ficou um tempo, foi noticiado, e aí se você quiser procurar a fundo, você vai então procurar a veracidade deste episódio. Ele foi entrevistado, ele foi levado aos médicos, os médicos atestaram, os seus companheiros de marinha acompanharam todo aquele episódio, e foi um caso que aconteceu, e recentemente, não sei se verdade ou não, também um caso novo aconteceu com relação a isto, mas não precisaríamos de eventos e de fatos comprobatórios pela ciência, quando nós cremos na palavra de Deus, e se a Bíblia nos diz que Deus enviou um grande peixe para engolir este homem e passar 3 dias dentro deste peixe, para nós é suficiente esta crença. Mas vamos lá, meus irmãos, o que este profeta tem a nos dizer? Ele recebeu uma chamada e uma convocação para pregar a um determinado povo. Se o irmão perceber no capítulo de número 1, ele é chamado, a palavra vocação significa ser chamado, ele é chamado para levar uma mensagem a uma cidade chamada Nínive, que era a capital do Império Assírio naquele tempo, uma cidade muito importante com aproximadamente 120 mil habitantes, um povo louco, um povo distante de Deus, um povo desobediente, um povo que estava experimentando um afastamento terrível, e para isso precisava que uma pessoa se dispusesse em obediência ao Senhor para ir levar uma mensagem àquele povo. E o capítulo 1 de Jonas nos mostra que Deus levou a palavra, levou a vocação, levou o chamamento pela primeira vez ao profeta, dizendo no verso de número 2 do capítulo 1, dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso de número 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir para Tarsis. Para onde, irmãos? Leiam comigo. Para longe da presença de Deus. Por isso que ele é considerado e conhecido o profeta que fugiu da presença de Deus. E aí, como eu disse no início, existe aquela pessoa que é um crente em Jesus, que confia no Senhor, é um discípulo de Cristo, mas que continua fugindo da presença do Senhor para uma chamada específica. Mas também há aquela pessoa que talvez não conheça Cristo a fundo, não conheça a palavra de Deus, ainda não se entregou totalmente, pessoalmente ao Senhor, entregando a sua vida a Jesus, e que talvez tenha ouvido falar do Evangelho 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, insistentemente o Evangelho tem falado, o Espírito Santo tem falado ao coração, e esta pessoa continua relutando a esta vocação, a este chamado de Deus. Então nós poderíamos aqui pensar em 2 possibilidades: aquela pessoa que é um crente em Jesus e que foge da ordem de Deus para uma mensagem específica, para um propósito específico, mas também nós temos aquela pessoa, e poderíamos perfeitamente aplicar, aquela pessoa que ainda não é crente, que precisa entregar a sua vida a Cristo, mas que ainda está relutante, não entregou ainda a sua vida ao Senhor. Então, a história de Jonas é uma história de fuga para longe da presença de Deus.
E é uma história muito emocionante, porque Jonas possui 4 capítulos, e com muitas aventuras, com histórias impressionantes, com milagres de Deus, com ação de Deus. O livro de Jonas é uma demonstração do amor de Deus por Jonas, pelos ninivitas e por todos os povos fora de Israel. Alguém disse que o livro de Jonas é o João 3,16 do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Alguém disse que o livro de Jonas demonstra o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem que Jonas recebe, o seu comissionamento para falar a um povo estranho, a um povo malicioso, distante de Deus, foi a palavra de amor, de compaixão, que Deus ordenou ao seu profeta para que ele pudesse falar àquele povo, aos ninivitas. E é um livro muito interessante. Eu convido você para que leia este livro e aprenda da graça do Senhor sobre aqueles que precisavam ouvir o juízo de Deus, mas também a sua graça. E neste contexto, então, irmão, surge a vida deste profeta. E em primeiro lugar eu quero destacar que veio aqui no capítulo de número 3, pela segunda vez, a ordem de Deus. Porque se nós lemos no primeiro momento que Deus deu uma ordem e ele fugiu da presença de Deus, indo para um lugar completamente diferente, mais distante, mais complexa a viagem, vem pela segunda vez a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor expressa no capítulo 3, veja comigo. Jonas 3, de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Em primeiro lugar, eu quero destacar com os irmãos esta segunda chamada de Deus para com o profeta. Ele recebeu a primeira missão, conforme nós vimos aqui, e ele então recebe uma segunda convocação, mas até ele receber uma segunda convocação, ele teve que amargar uma trágica e triste experiência que foi ser engolido por um peixe. E aí o irmão já tem o compromisso de fazer o quê? Pesquisar na internet sobre isso. Pesquise sobre isso. Pesquise pontos importantes da teologia que podem ser aplicados aos milagres de Deus. Temos falado sobre milagres aqui. Dr. Humberto, lá no Senegal, atestando os milagres de Deus, coisas incompreensíveis, que muitas vezes fogem à nossa compreensão humana. Mas só para que você tenha uma ideia, existem algumas aeronaves com 5 metros, com 7 metros, que conseguem carregar 7 pessoas. Alguns peixes possuem 25 metros. Alguns peixes são gigantes e conseguem se manter praticamente imóveis dentro de uma água determinado período longo. Se uma aeronave com 5, 7 metros, 10 metros consegue carregar 5 pessoas, até 10 pessoas, por que não um grande peixe com aproximadamente 25 metros não conseguiria abrigar no seu gigante e imenso organismo, ou qualquer parte específica de uma baleia, uma pessoa durante um tempo? Mas eu não quero discutir aqui sobre isso, irmão. O que nos interessa aqui é esta segunda possibilidade, este segundo chamamento de Deus para com este profeta. E ele precisava fazer alguns ajustes. Ele precisava refazer a sua vida naquilo que representava a vontade de Deus. Obedecer ao Senhor. Começar de novo.
Ele foge na primeira vez, vai para um lugar longe, numa distância. E quantas vezes isso não acontece conosco, quando nós sabemos o que precisamos fazer e nós não fazemos? Quantas vezes o Senhor é tão claro para conosco, e nós escolhemos o caminho mais difícil, que é fugir da presença do Senhor e amargar derrotas, e amargar tristezas, e amargar frustrações, decepções, porque nós cremos que o nosso caminho e a nossa escolha sempre será a melhor, porque nós imaginamos que a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, é aquela maneira que vai nos levar a um caminho de vitória, e nem sempre é assim, porque nós sabemos que muitas vezes nós nos equivocamos nas nossas escolhas, nos equivocamos nas nossas preferências, nos equivocamos no caminho que nós seguimos. Isto é próprio do ser humano. Quanto arrependimento as pessoas possuem, porque erraram o caminho, porque não obedeceram o caminho, porque fugiram da presença do Senhor, não obedecendo aquela ordem específica, um chamamento a uma vocação, porque o Espírito Santo de Deus chama a uma conversão, chama a uma transformação, mas a pessoa foge. Estávamos em Cavalcante na semana passada, na posse do pastor Josivan, e cheguei para uma jovem que eu já conheço, e fui muito claro com ela e falei assim: escuta, por que você nunca foi lá na igreja? Por que você não vai na posse do pastor hoje? Por que você sempre se distancia? Que custa você ir na posse do novo pastor? Vai lá dar um abraço no pastor Paulo. Você não gosta dele? Vá lá prestigiar o culto. E sempre se esquivando, sempre se distanciando, e não foi. Aí eu comentei assim com a Adriana: o que uma pessoa dessa pode pensar? E muitas possibilidades nas respostas. Uma delas, eu não tenho dúvida, tem muita gente que tem medo de ir a uma igreja e se converter. Tem muita gente que tem medo de ir num culto e se converter. Ah, porque deverei abrir mão da minha vida, do meu prazer, da minha liberdade. E eu não quero. Eu quero continuar no estágio que eu estou. E eu imagino, porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo na minha conversão. Não necessariamente deva acontecer com todo mundo, cada um tem a sua experiência. Mas o indivíduo pode começar a tremer, o indivíduo pode começar a bater a perna, o indivíduo pode começar a suar frio, o indivíduo pode começar a ficar com a boca seca, ele pode começar a ficar incomodado. E ele pode estar vivendo um conflito sentado no banco que nós nem imaginamos o que pode estar acontecendo com uma pessoa que o Espírito Santo de Deus está trabalhando naquele coração. E às vezes é tão forte que a pessoa prefere não comparecer onde a presença de Deus visivelmente será percebida e o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração. Então, para muitos, é melhor não ir. O que não é o melhor. Para a infelicidade, porque continuará distante do Senhor. Não conseguem vencer esta fase do chamamento, da crise, da dúvida, de aceitar ou não, o que deverei deixar para trás, como será a minha vida daqui para frente, eu vou ter que dar todo o meu dinheiro para a igreja, eu vou ter que dar satisfação de toda a minha vida para as pessoas da igreja, eu não poderei mais jogar o meu futebol no domingo pela manhã, eu não poderei mais frequentar uma praia, eu não poderei mais fazer aquela grande viagem do sonho, como que será a minha vida? E as pessoas possuem seus vários motivos. E aquela jovem não foi ao culto. E quantos que foram convidados não foram? Porque muitas vezes temem ouvir a voz de Deus. E se distanciam cada vez mais e vão tendo o coração endurecido, petrificado, cada vez mais distante do Senhor, elas vão se tornando surdas, cegas, não conseguem mais compreender e perceber o poder de Deus sobre todas as coisas. Mas aqui nesse texto, no livro de Jonas, nós temos um exemplo de que é perfeitamente possível alguém ouvir pela segunda vez a voz de Deus e fazer uma mudança na sua rota, na sua estratégia de vida.
como Jonas pôde ter pela segunda vez a sua oportunidade. O texto nos mostra sobre isso, e eu quero destacar em segundo lugar, nesse texto, depois de nós percebermos a primeira, quando Deus traz aqui, da parte do Senhor, a sua palavra, vem o ponto de número 2, que aqui nós já lemos, verso 1 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor a segunda vez. O Deus da oportunidade, o Deus da paciência, que deu aquela lição tremenda para aquele profeta que passou 3 dias dentro de um ventre de um peixe, e dentro daquele ventre do peixe, do grande peixe, ele fez uma oração, ele se arrependeu naquele ambiente turbulento, que nós não temos condições de expressar, de entender como que isso como foi possível, e depois de 3 dias vomitado numa praia, e ele pôde aprender uma lição, e vem a segunda vez a palavra do Senhor. Uma nova chamada com o mesmo fim. Me obedeça. Faça o que eu quero. Cumpra o meu propósito. Deus não desistiu de Jonas. Após o fracasso da sua primeira missão, ele não foi rejeitado e Deus não chamou outra pessoa. Deus insistiu com ele, porque Deus queria que Jonas aprendesse de Deus, porque o livro de Jonas, meus irmãos, ele é uma experiência dos ninivitas com Deus, ele é uma experiência dos judeus com Deus, porque nós temos uma pregação universal. Há um caráter aqui nesse texto, no livro de Jonas, um caráter universalista. Os judeus acreditavam que a mensagem era só para eles. E quando Deus fala com Jonas, você vai pregar a uma cidade estrangeira, você vai a um país distante, Deus quer levar o seu amor, ampliar o seu amor a outros povos, a outras pessoas, e não simplesmente a um povo exclusivo. É o caráter universalista da pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Outras pessoas serão alcançadas pelo Evangelho, e não apenas um grupo específico. E é por isso que Deus insiste com Jonas. É você que eu quero, Jonas. É você quem vai. E veio a segunda vez, após o fracasso da primeira. Meus irmãos, essa oportunidade que Deus deu para Jonas ajustar a sua vida. Deus não recordou o seu fracasso, Deus apenas lhe concedeu uma segunda chance, um novo recomeço, que mudaria sua percepção a respeito de quem era o Senhor. Mas aqui tem um perigo. Abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 6. Porque quantos usam da bondade de Deus para fazer aquilo que quer, achando que não serão alcançados pelo juízo do Senhor. Romanos capítulo de número 6, veja comigo. Eu quero destacar alguns versos. Romanos no capítulo de número 6, os versos de 1 a 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que morremos para ele? Neste chamamento, nesta vocação, nesse atender à vontade de Deus, porque Deus me chama para uma obra e Deus insiste comigo, o meu compromisso com o Senhor, nós não podemos usar da bondade de Deus, da sua graça, para cometer os nossos pecados, para andar numa vida conforme o nosso desejo, o nosso querer, como se alimentássemos uma ideia fictícia de que Deus só é amor, de que Deus só é graça e que Ele não usa com o juízo para conosco. O exemplo de Jonas é um exemplo claro do juízo de Deus para com a sua própria vida. Não queiramos passar por situações que demonstrem o juízo de Deus sobre nós. Algumas pessoas falam: por que a minha vida nada dá certo? Porque tudo na minha vida é turbulento, porque tudo na minha vida é só desgraça, é só desgraça. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, veja você que nos ouve, se de fato nós estamos buscando fazer a vontade de Deus e obedecer a vontade de Deus ao seu chamado, naquilo que Ele quer, o melhor para a nossa vida. E quantos possuem uma ideia equivocada, até diabólica,
Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser porque Ele vai me perdoar. Deus sempre é amor e a história bíblica sempre é uma história de vitória. Isso não é verdade. Existem inúmeros textos na Bíblia, personagens, que demonstram que muitas histórias foram trágicas. Nem sempre temos final feliz nas histórias bíblicas. Eu estou preparando um sermão que eu quero demonstrar a morte dos 12 discípulos, como foi. Os 12 discípulos, os 12, porque Judas se inclui, e eu quero falar também sobre a morte dele. Como que os 12 discípulos morreram pregando o Evangelho, morreram porque se entregaram a uma causa, um propósito de Deus. Outros personagens da Bíblia, da forma como eles morreram, como por exemplo, nós encontramos Estevão, que foi apedrejado porque pregava a mensagem do Senhor. Mas você tem muitas histórias trágicas na Bíblia, como por exemplo Judas, que teve uma morte terrível. Saul, que teve uma morte terrível. Uma pessoa que se perdeu completamente no ministério de Deus. E que distante de Deus, crendo que Deus poderia dar prosseguimento, e Deus poderia sim dar prosseguimento ao reinado de Saul, se ele fosse obediente a Deus, se ele continuasse cumprindo o seu propósito com Deus, mas ele se distanciou da presença do Senhor, foi arguído pelo profeta Samuel, que o repreendeu e que disse: o seu reino foi tomado, o seu reino foi tirado, porque você desobedeceu ao Senhor. E pelo fato dele desobedecer ao Senhor, como Saul morreu, meu irmão? Você lembra? De que maneira Saul morreu? Ele estava numa batalha, e ele então foi ferido, e ele ensanguentado naquela batalha. Ele não queria morrer pelas mãos do inimigo. O que ele fez? Ele pegou a sua própria espada, deu para o seu soldado e falou assim: crava em mim. E o seu soldado disse assim: eu jamais faria isso contra o ungido do Senhor, você é o meu rei, como que eu vou matar o meu rei? E aí Saul, percebendo a recusa daquele soldado, Saul crava a sua própria espada nele. Nessa batalha morre ele e morre os seus 3 filhos. Que morte trágica! E Deus continua sendo amor, Deus continua sendo graça, mas as pessoas fazem as suas escolhas. Eu poderia citar tantos outros exemplos ruins, negativos, de que Deus continua sendo amor, graça e misericórdia, como teve para com o povo de Nínive. Mas eu também poderia citar, nós poderíamos citar, você pode perceber na palavra de Deus, quantos exemplos trágicos, como citei Saul, como citei Judas, o rei Acabe e Jezabel. Que coisa horrorosa! Como que Acabe e Jezabel morreram? O profeta falou: os cães vão lamber os ossos de vocês. E foi o que aconteceu. Que morte trágica pela desobediência, pelo afastamento. Mas eu gostaria de apelar a você nesta noite, porque Deus nos concede uma segunda chance, uma segunda oportunidade, de nós voltarmos para a sua missão, para o seu chamado. E aí eu queria concluir, nesse capítulo 3, volte lá para Jonas. Ajuste a sua rota com Deus, meu irmão, meu amigo. Pague o preço que foi pago por você. Diz o capítulo 3, aqui no verso de número 2, quando a palavra do Senhor vem pela segunda vez, e Deus fala com ele: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E esse dispõe-te é um verbo tão interessante na palavra de Deus, quando ele se apresenta, é um verbo muito comum, se dispor, se colocar à disposição do Senhor para uma missão, para uma obra, que revela uma energia, que revela uma força, que revela uma vontade de poder cumprir aquilo que o Senhor nos coloca e nos chama. Dispõe-te,
vá, faça. E levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. E o que nós aprendemos aqui nesse texto, esta segunda oportunidade que o Senhor deu a ele. Levante-se, Jonas. Ouça novamente o meu convite, a minha palavra. A você está novamente sendo oferecida uma oportunidade de você fazer um ajuste na sua vida comigo, na sua experiência comigo. Estava ouvindo aqui esta mensagem, irmão, que nós cantamos aqui, Deus sara esta nação. Eu estava pensando assim, a gente canta Deus sara a nação, mas eu acho que em primeiro lugar quem precisa ser sarado sou eu e você. Antes da nação ser sarada, nós precisamos de cura. A igreja precisa de cura. É muito fácil nós olharmos para as pessoas e falar assim, vocês precisam ser transformados, você precisa aceitar Jesus no seu coração, quando na verdade nós poderemos estar distantes do propósito de Deus, distantes da vontade dEle, com os nossos pecados, com os nossos descaminhos, com a nossa forma de entender o cristianismo e de viver a nossa fé, quando na verdade nós é que precisamos ser curados. Sara esta nação, sara a minha vida, sara a nossa vida, sara a nossa igreja, sara o nosso povo em primeiro lugar, para que depois cantemos sara a nossa nação. Quantos de nós precisamos dessa cura do Senhor? Quantos de nós precisamos fazer ajustes em nosso compromisso com Deus, na rota da nossa vida, da nossa experiência de fé? Quantos de nós, pela oportunidade que o Senhor nos concede, precisam se colocar fechado para balanço, para o entendimento da nossa fé, do nosso comportamento? Meus irmãos, às vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos no auge da nossa experiência com Deus, mas aquilo que a nossa boca fala demonstra completamente o contrário. Aquilo que as nossas mãos fazem demonstram completamente o contrário, que nós estamos muitas vezes distantes da presença do Senhor. E não precisa ir para longe, não precisa ir para Tarsis, pertinho, aqui onde estamos, podemos estar afastados completamente da presença e da vontade do Senhor. É por isso que precisamos ajustar a rota. Estava lendo sobre isso, ajustar a rota no avião, no navio. Fazemos isto em nosso carro quando erramos um trajeto, nós buscamos ajustar a rota, o próprio instrumento do carro faz isso por si, ajustar a rota, e alguns vão parar dentro de uma comunidade perigosa, como por exemplo no Rio de Janeiro ou São Paulo. A rota vai para um lugar perigoso. Quantas empresas precisam fazer ajustes com os seus empregados na vida econômica da empresa, nossa vida. E aí é muito comum aqueles irmãos que entendem deste assunto, no mundo da aviação existe um sistema de prevenção de colisão de tráfego. Este sistema permite que o piloto ou o próprio sistema faça o ajuste para evitar uma colisão, e quantos acidentes são evitados por causa disso, irmãos? Por causa de um instrumento que, ajustando a rota, que ajustando o caminho, que trazendo um desvio, que levando a aeronave para um outro lado, consegue evitar a colisão, e muitas pessoas são salvas. Por quê? Porque existe um sistema, porque existe uma pessoa que conseguiu fazer um desvio, um ajuste na rota. E quantas vezes eles acontecem estando nós numa aeronave, no navio, num ônibus ou qualquer outra coisa que nos transporte de maneira coletiva ou individual. Equipamentos que nos permitem ajustar esta rota. O piloto que ajusta a rota. Quando nós ajustamos a nossa rota na nossa vida, quando refletimos sobre a nossa vida, e aqui nesta noite vai esta reflexão. Qual é o ajuste que você precisa fazer com Deus para que você volte e atenda ao chamado do Senhor, seja para entregar a sua vida a Cristo,
Seja para você entregar o comando da sua vida a Cristo, ou seja para você obedecer a uma ordem que o Senhor concedeu. Concluindo, meus irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, verso 23. Os evangelhos repetem esse texto. Lucas, no capítulo 9, verso 23. É uma palavra do Senhor a nós, aqueles que estão relutantes. Lucas 9, 23. Dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Esse ajuste de rota tem a ver com a nossa entrega total ao Senhor, o comando da nossa vida, fazendo com que a vida do Senhor em nós seja o bem mais precioso que temos, e não a nossa própria vida, ao nosso próprio bel prazer, não, mas a vida do Senhor em nós, a vontade do Senhor em nós, o propósito do Senhor em nós, como nós encontramos em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Pode colocar, irmão, por favor, Deuteronômio 30, 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Qual é o ajuste que você, que eu, que nós precisamos fazer? Qual a parada que nós precisamos dar em nossa vida e refletir sobre isso? Qual o caminho que nós estejamos seguindo, que talvez esteja nos distanciando da presença do Senhor? Nesta noite eu gostaria de convidá-lo a pensar sobre isto, usando o exemplo deste profeta Jonas, desta história incrível, maravilhosa, abençoadora de alguém que ouviu a mensagem pela primeira vez, uma ordem, que fugiu, mas que o Senhor foi novamente até ele e pela segunda vez lhe deu a oportunidade. Quem sabe, aqui nesta noite, alguém que já esteja ouvindo a voz do Senhor, precisa tomar uma decisão de se ajustar com Ele, porque um dia Ele virá nos buscar, e nós prestaremos contas ao Senhor, de tudo aquilo que nós estivermos ou viermos a fazer. Que Ele nos abençoe, e que Ele nos dê oportunidade, porque a hora é agora, de nós nos ajustarmos com o Senhor. Fiquemos de pé, e cantemos ao Senhor.